Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um bom feliz início de domingo para todos nós. É com muito carinho que estamos aqui neste momento, compartilhando uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós. Este momento que estamos também compartilhando uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então este é o momento que todos que estamos aqui estamos abrindo as portas da nossa alma para acolher uma palavra de esperança, uma palavra de consolação, uma palavra de ensinamento do nosso amado Jesus. Então, meus irmãos, a gente também convida o Cristo sempre para estar presente aqui conosco, refletido em nosso coração. E bom, meus irmãos, hoje, para ser aqui a reflexão do nosso domingo, nós iremos lá para o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, refletir o item 8 deste capítulo. E olha, meus irmãos, há neste item 8 um trecho ali que ele chamou muito a nossa atenção e gostaríamos de compartilhar ele aqui hoje. Nós vamos ler este trecho e a partir dessa leitura nós iremos refletir aqui o que a gente consegue extrair de ensinamento dessas palavras. Então olha só o que nós encontramos na passagem do Evangelho de hoje. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, ser caridoso, ser laborioso, moderado e modesto são qualidades do homem virtuoso. Mas, infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais. Olha só, meus irmãos, este trecho que está na nossa passagem de hoje. E que, por outras palavras, olha só, todos nós estamos ainda longe da perfeição. E o estado da perfeição seria um estado espiritual em que a gente já vive todas as virtudes no seu mais alto grau, que são aqueles sentimentos nobres, aqueles sentimentos puros, o amor no sentido de ser um amor ágape, que foi o amor que Jesus viveu para conosco, que vive para conosco. Então, meus irmãos, como a gente ainda está longe dessa perfeição, dos sentimentos puros, da virtude no seu mais alto grau, significa que a gente ainda não tem essas virtudes tão puras em nosso coração. Se estamos longe da perfeição, é porque não temos ainda essas virtudes tão puras dentro do nosso coração. Mas isso não significa que a gente já não tenha virtudes. Mas isso não significa que a gente não tenha sentimentos nobres. Vejamos bem, é possível, meus irmãos, a gente já estar cultivando ou até mesmo já ter alguns sentimentos nobres, já estar trabalhando em algumas virtudes, mesmo que elas sejam manchadas, como aqui diz, de pequenas manchas morais. Mesmo que essas virtudes sejam acompanhadas ainda de pequenas enfermidades morais. Aqui eu cito como enfermidade moral, meus irmãos, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, que são ainda enfermidades morais que temos no nosso coração. Digamos assim que cada um tem num grau, mas ainda tem um pouquinho, tem um vestígio dessas chagas morais. É como se a nossa alma, meus irmãos, ela fosse, vamos imaginar como se fosse um grande campo florido. E nesse campo haverá flores lindas, aquelas rosas mais perfumadas, aquelas rosas com as cores que o nosso olhar ele até brilha ao ver. Haverá rosas e flores lindas. Mas nesse campo também terá uma erva daninha ou outra ali no meio daquelas flores lindas.
É como se assim fosse a nossa alma. Estamos já cultivando os sentimentos mais nobres. Estamos já trabalhando para alcançar certas virtudes, que são as rosas, as flores mais belas no campo da alma. Contudo, ainda há uma erva daninha ou outra que aparece ali, ou que ainda está ali. E essa erva daninha é o orgulho e é o egoísmo. E sabemos o quanto é difícil em um jardim arrancar uma erva daninha, não é mesmo? Porque a gente arranca, passa ali já alguns dias, parece que ela brota de novo. Então tem que arrancar fundo desde a raiz dela, senão ela vai surgir novamente. E assim, meus irmãos, também são essas chagas morais como o orgulho e o egoísmo. Eles não vão desaparecer da nossa alma de um dia para o outro, mas eles vão precisar, as raízes são tão profundas que a gente vai precisar arrancar eles ali frequentemente para que eles não cresçam. E essa é a grande questão também para a gente pensar aqui hoje. Temos ervas daninhas na alma, temos chagas morais, temos orgulho, temos egoísmo. Já sabemos disso. Agora, a gente não pode ficar cultivando isso ainda no nosso coração. Sabemos que temos. Então, é trabalhar para elas não crescerem, não se alastrarem ainda mais. É trabalhar para que elas não comecem a dominar os espaços no campo da alma que seriam dos sentimentos nobres. Então, sabemos que temos chagas morais. Tudo bem? Então, é trabalhar para extirpar e não ficar cultivando ainda mais o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme no nosso coração. E uma das formas, meus irmãos, de extirpar essas chagas morais é trabalhar no cultivo de sentimentos nobres, é trabalhar no cultivo das virtudes. Aqui eu digo, olha, a paciência, a indulgência, o perdão, o amor por nós, o amor ao nosso próximo. Trabalhar a caridade, a empatia, a compaixão, a benevolência. Então, tem muitos sentimentos nobres que a gente trabalhando para tê-los, esses sentimentos nobres já vão sufocando as chagas morais. Não vai tendo mais espaço para o orgulho falar no nosso coração. Não vai ter mais espaço para o egoísmo falar em nosso coração. E sabe, meus irmãos, essa é uma forma da gente, como que se diz, diminuir um pouco as chagas morais e aumentar as virtudes. Mas também existe diversas formas da gente fazer o movimento contrário. E que é um movimento que não é bom para nós. O que seria esse movimento contrário? Da gente acabar abafando os sentimentos mais nobres dentro de nós e dando mais voz ao orgulho, ao egoísmo, à prepotência, à raiva, à ira e à inveja. Aqui eu cito só alguns de tantos as emoções que não são boas, sentimentos que não são bons, das baixas paixões, digamos assim, da nossa alma. Então, existe um movimento que às vezes a gente faz, que é esse, que a gente nem percebe, que é de abafar os pensamentos nobres, os sentimentos nobres, as boas virtudes, as virtudes cristãs, que é o movimento da gente abaixar eles e dar mais voz ao orgulho e ao egoísmo. E sabe qual a atitude que acaba fazendo isso de tantas que existem, que às vezes a gente faz e ainda não tem conhecimento disso, não tem consciência. Mas uma delas, para a gente ter consciência aqui hoje, buscar não repeti-la, digamos assim, porque Jesus já nos dizia: olha, agora que já sabes, bem-aventurados sois se praticardes. Jesus nos fala isso, Evangelho de João. Vejamos bem, meus irmãos. Então, olha, agora que a gente já sabe, bem-aventurados seremos se praticarmos as palavras, que tanto aqui estou falando, né? Eu mesmo para buscar praticar, mas a todos que ouvem também buscar colocar em prática. E o que o Evangelho nos diz? Movimento contrário, de abafar os sentimentos nobres e elevar essas baixas paixões. O que seria? Ostentar as virtudes.
Exatamente. Ostentar as virtudes. Olha só, meus irmãos, vamos pensar aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo que nos diz isso hoje, fica exibindo muito os sentimentos nobres que a gente tem. Olha só, já é trabalhoso para a gente, já é um custo danado, sinceramente, a gente trabalhar para colher os sentimentos nobres e as virtudes. É muito trabalhoso para a gente ainda na condição que estamos. E muitas vezes a gente meio que joga parte desse trabalho fora, digamos assim, quando começamos a exibir e a ostentar essas qualidades morais que temos. Ou seja, a gente vai lá, trabalha tanto tempo para buscar ser humilde, ser generoso, ser paciente. Só que aí a gente começa a ostentar e a exibir. Ah, olha como que eu sou humilde. Olha só como que eu sou generoso. Olha como que eu sou bondoso. E esse ostentar e esse exibir, às vezes para ganhar um elogio, para ser reconhecido, para ganhar aplausos, é uma atitude muito ainda embasada na vaidade, uma vaidade que não é boa que a gente coloca. Não aquela vaidade da autoestima, mas uma vaidade muitas vezes que beira um pouquinho a prepotência, sabe? Então, eu acho que tem um grande exemplo para a gente pensar aqui sobre isso, que é Jesus. Aliás, Cristo é exemplo para tudo na nossa vida. Mas vamos nos lembrar de Jesus. Quando Cristo fazia uma cura, ele não ficava por aí falando: olha, curei 10 pessoas hoje. Olha, aquele que acabou de passar ali, ó, aquele ali eu curei. Jesus não ficava exibindo. Quando Cristo ia pregar para as multidões, e muitas pessoas ali, na expectativa de ver Jesus, iam até o Mestre para tocar nele, que seja, para poder vê-lo, Jesus jamais se envaideceu por causa disso. Jesus jamais virava e falava assim: nossa, olha só, a palavra que eu preguei hoje, tal pessoa e tal pessoa veio aqui, me elogiou e não sei o que. Jesus jamais ostentou dessa forma. Outros momentos, Jesus jamais a gente vê o mestre exibindo a humildade que ele tinha ou a grandeza do espírito dele. Pelo contrário, a gente foi perceber isso foi pelas atitudes nobres que Jesus tinha, porque ele jamais se envaideceu, jamais ostentou um sentimento nobre que tinha e jamais ficou exibindo a grandeza do espírito dele para receber um elogio ou aplausos de alguém. Então, meus irmãos, que esse exemplo de Jesus sobre fazer o seu trabalho, é muito bonito fazer o seu trabalho, seguir aqui o caminho, o caminho assim, a missão da vida, seguir os deveres, os compromissos, fazendo o nosso melhor todo dia, cultivando as virtudes e jamais ostentando as qualidades morais que a gente já batalhou tanto para ter, porque ostentar as qualidades morais, exibir as virtudes, para ser elogiado, para se sentir melhor que o próximo, isso aí a gente está, na verdade, no caminho contrário de adquirir a virtude por completo no nosso coração. E esse movimento, meus irmãos, que o nosso próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos fala hoje na passagem, é um movimento que acaba abafando as virtudes e exaltando muito mais a vaidade, o orgulho e as outras chagas morais. Então, para que esse movimento não aconteça, que a gente possa sempre cultivar no nosso coração as virtudes, fazer o nosso melhor, mas que as nossas ações falem por si só. Pensemos sobre isso, porque essa questão de não exibir, não se exibir, não ostentar as qualidades morais que se tem, é uma das tantas características das grandes almas. Porque as grandes almas, meus irmãos, os grandes espíritos, eles são tão humildes que eles jamais vão se elogiar, vão se colocar à frente do outro, mas pelo contrário, muitos vão se rebaixar para se elevarem perante Deus.
Esse é um grande ensinamento para todos nós. Bom, meus irmãos, vou convidar a todos aqui para encerrarmos o nosso evangelho de hoje, encerrarmos com Jesus. Lembremos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares, para todos nós que aqui estamos. Bom, fiquemos com Cristo refletido em nosso coração, que o nosso lar hoje possa estar sereno, possa estar em paz e possa estar preenchido com muito amor de Jesus. E que assim seja.